E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o último capítulo de A Ordem da Fênix. Começa a Segunda Guerra. Mas antes, no último episódio do podcast eu fiz uma pergunta pra vocês e eu perguntei: quando você acha que o Dumbledore deveria ter contado pro Harry sobre a profecia? A Thaís Milani acha que depois da passagem do Cedrico. E essa mania do Harry se ferrar e depois eles falarem: ah, é isso mesmo, eu já sabia, é muito chata. E isso é verdade, hein, Thaís? É sempre isso, o Harry sempre se ferra porque não contam as coisas pra ele, mas isso é normal. Isso é normal na vida de uma criança. As crianças são sempre deixadas de fora. Comigo, por exemplo. Quando eu tinha uns 4 anos, só me avisaram pra não descer os degraus da casa com o meu triciclo depois que eu já tinha quebrado o braço. Ou aquela vez me disseram que não era uma boa ideia comer 10 bananas de uma vez. Eu só fiquei sabendo depois quando eu já tava vomitando tudo no hospital. Então a criança sempre sabe das coisas por último. A Helena acha que devia ter contado logo quando ele entrou no primeiro ano. Eu sou a favor disso, hein, Helena? De tirar o band-aid logo de uma vez. O único problema é explicar isso pro Dumbledore, né? Já que ele provavelmente nem sabe o que é um band-aid. A Laura Miranda e o Miguel Botel acham que deveria ter contado no início do 5º ano, porque assim ele já estaria um pouco mais velho para entender as coisas e poderia lidar melhor com aqueles sonhos esquisitos. Eu acho uma ótima ideia, pessoal, porque realmente, tirando o lance do triciclo e da banana, tem coisa que é melhor saber quando você tá mais velho. Mas a minha pergunta é: no começo do ano, com todos aqueles ataques de fúria, depois de ser abandonado na casa dos tios, o Harry lidaria bem com essa notícia? Mas se bem que seria um bom momento, né? Melhor do que depois de ter sido ridicularizado pelo jornal, criado o próprio grupo de estudos, de ter tomado um fora da namorada, de escrever coisas com o próprio sangue e de ver o padrinho ser assassinado? Talvez fosse melhor realmente saber no começo do ano, né? Pro Will The Star, honestamente, assim que o Voldemort voltou, o menino ia saber porque o mochila de criança estava atrás dele e talvez se cuidasse mais. Você pegou em um ponto importante aqui, hein, Will? Essa informação tinha que ser dada antes, fosse no 4º ou no 5º ano, porque esperar acontecer tudo o que aconteceu pra só daí explicar pro menino toda essa confusão é a mesma coisa que ver uma criança comer 10 bananas de uma vez e esperar ela vomitar tudo pra dizer: ó, você não devia ter feito isso, hein? Deviam ter me avisado antes, né? Tem coisa que a gente precisa saber antes. E esse é o caso das bananas. E esse também é o caso de um carro em alta velocidade que tá vindo em sua direção. Você precisa falar antes, porque depois não vai adiantar nada, né? Bora então pro capítulo de hoje? Então, antes que eu pegue o meu triciclo e saia descontrolado e caia no chão, preciso de um curativo que será futuramente retirado lentamente enquanto eu choro de dor e vomito porque comi 10 bananas de uma vez, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, estão dizendo por aí que existe uma poção nova que pode fazer a gente deixar de ser trouxa. Assim, num piscar de olhos. Mas os ingredientes para essa poção são um pouco caros e eu preciso comprar eles lá no Beco Diagonal. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Começamos esse capítulo com uma declaração do Fudge, dizendo que sim, que ele é um bundão e que o Dumbledore é e que o nosso velhinho favorito tava certo o tempo todo e que o cara de lagartixa tá de volta. Além disso, ele diz que os dementadores se rebelaram e que não servem mais o ministério. E o que isso significa? Significa que o Dumbledore estava certo de novo, já que ele avisou que isso tudo ia acontecer ano passado, no último livro, lá no finalzinho. Mas vocês acham que ele realmente admitiu que estava errado? Não, né? Com toda a cara de pau dele, ele não disse com todas as letras que ele estava errado e o Dumbledore certo. Ele só falou: ô gente, viu? O Voldemort voltou, tá bom? E os dementadores estão tocando o terror por aí. Poucos seres humanos no mundo têm a capacidade de admitir que estão errados. Poucos, e isso é uma qualidade, hein? Inclusive uma que você pode usar numa entrevista de emprego, já que é muito melhor do que dizer que você é perfeccionista, né? Já que todo mundo diz isso. Eu já fiz umas entrevistas de emprego bem bizarras, que variam desde me perguntarem se eu já dirigi um trator,
Uma que me perguntaram em que candidato eu votei nas eleições, outra em que eu tive que escrever um texto sobre como escrever um texto, e a pior de todas, né, em que eu tive que falar com uma psicóloga e ela me perguntou se eu já tinha agredido um colega de trabalho. E é claro que eu agredi, né? Quem nunca agrediu um colega de trabalho aqui? Tô brincando, né, gente? Eu nunca agredi ninguém. Não fisicamente, apenas com palavras. Voltando ao assunto principal desse podcast, o ministro disse que vai distribuir um panfleto ensinando a não deixar a água parada para não gerar focos do mosquito da dengue e ensinando também autodefesa para as famílias bruxas. O próximo passo agora é colocar um carro de som dizendo em alto e bom som: o Voldemort voltou. É verdade, hein, gente? Ele tava aqui no ministério semana passada e vocês precisam ver a bagunça que ele fez. Mas já tá tudo arrumado de novo, já que a gente pode organizar tudo isso com magia. O ministro é muito político mesmo, né? Parece político do mundo real. O coisa ruim, o matador, o cara que não tem nariz e mata qualquer um, sei lá, porque respirou mais alto, voltou. E o que ele vai fazer? Vai distribuir panfleto. É isso que ele vai fazer. Foi a melhor ideia que ele teve. Para continuar com a humilhação do Fudge, porque humilhar o Fudge nunca é demais, né? A notícia ainda declara que o Dumbledore voltou ao seu cargo de diretor da escola, além de todos os outros cargos que ele tinha antes, além dos títulos que ele também perdeu. Essa notícia toda tá sendo lida pela Hermione, que nesse momento tá na ala hospitalar com todos os outros ali ao redor dela. Ela que foi a que mais se ferrou, né? O jornal também diz que o Harry foi uma voz solitária da verdade e que teve que aguentar muita ridicularização por isso. Ridicularização que o próprio jornal tava fazendo, né? É uma edição especial do Profeta Diário, né? Inteira, falando sobre o ministro da magia ser um bundão, que o Dumbledore é um cara muito incrível e que o Harry realmente foi injustiçado. É o mesmo jornal que descascou todo mundo o ano todo, que tava a favor do ministro, e agora finge que nada aconteceu e mudou de lado completamente. E é por isso que eu só leio o Pasquim, né, que nunca fala nada com nada mesmo. Assim, a Umbridge tá ali num canto, na ala hospitalar, deitada numa cama, olhando pro teto, meio perdida na cabeça dela. O Dumbledore salvou ela da Floresta Proibida, aparentemente sem nenhum arranhão, mas quando o Rony imita um cavalo galopando, ela de repente fica em choque, muito assustada. E com razão, né, já que os centauros brincaram de beach tênis com ela, usando ela como bola. Enfim, a Trelawney e o Firenze agora vão ensinar juntos a adivinhação, o que na opinião da Hermione ainda é perda de tempo, já que a adivinhação é sempre qualquer coisa, né? Outra coisa, o Harry ainda não contou nada sobre a profecia aos amigos. Então eles ainda não sabem que ou o Harry bate as botas ou ele faz o Voldemort bater as botas. Então o Harry tá nessa encruzilhada agora. Ele não contou nada. O Harry não quer ficar falando desse assunto o tempo todo, né? E lendo a notícia e vendo essa coisa toda. Então ele decide ir até a cabana do Hagrid. E no meio do caminho ele se encontra com quem? Draco Malfoy, o cara de fuinha. Então ele diz que o Harry tá morto. E aí o Harry, com toda a grandeza, né, de espírito, que agora não tá mais irritado, mas tá muito bem humorado, ele diz: como assim? Eu tô andando por aqui, como é que eu tô morto? Aí o Malfoy diz que vai fazer o Harry pagar por ter feito o pai dele ir pra prisão. E isso é uma informação nova, hein? Lúcio Malfoy está preso. Olha só, é claro que agora, na prisão, ele não vai mais poder manter aqueles belos cabelos hidratados, né? Além, é claro, de ter que comer a comida da prisão. E olha só a ideia que eu tive aqui, hein? Imagine só um filme sobre a fuga dos Sirius de Azkaban, mostrando como ele conseguiu fugir. Ou um filme sobre outros caras presos que bolam um plano pra escapar. Ou um filme sobre o Lúcio Malfoy se ferrando na prisão. Inclusive esse último eu assistiria tranquilo. Só Lúcio Malfoy se ferrando na prisão, seria ótimo. O Harry, como sempre, debochado, diz que pra ele tá de boa, né? Que o Malfoy pode vir pra cima. Que ele é fichinha, ele já enfrentou o Voldemort várias vezes. O Malfoy então diz que o pai vai sair logo da prisão, já que os dementadores não estão mais por lá. Nesse rolê todo, o Malfoy faz menção de pegar a varinha, mas o Harry é muito mais rápido. E a gente já viu aqui, né? No mundo bruxo, o que importa é a velocidade, não sua habilidade. Não importa aqui saber o feitiço da morte. Se você tomar o feitiço das pernas presas e cair no chão apontando a varinha pro próprio rosto, não vai adiantar nada. Mas antes que o Harry possa fazer picadinho do Malfoy, ele ouve a voz do Snape se aproximando. Pra encher o saco como ele sempre faz, né? Que cara chato. E olha que o Snape tava se provando esse ano, né, ser um cara que ia ajudar. Ele tava do lado certo esse ano, né? Segundo o Dumbledore, né, que contou aquela história que ele tentou ajudar. Ele fez tudo da melhor forma, mas ele continua sendo um chato. E é por isso que eu digo, né, não deixem as pessoas pegarem ranço de você. Porque não importa se você vai fazer a coisa certa, a coisa errada. Depois que você tá com ranço do cara, não tem como, né? Ele pergunta o que o Harry tá fazendo. E aí o Harry, que tá pistola, né, com ele por conta do lance todo do padrinho, diz que tá pensando em que feitiço ele vai usar no Malfoy. Ele nem se segura, ele fala logo, porque ele tá pronto pra arrumar briga com o Malfoy e com o Snape ao mesmo tempo. Nem se importa.
Nessa altura, nesse final de ano, depois de tudo que aconteceu, pelo que ele já passou, ele tá pronto pra mandar o Snape pra ou se tá pronto. Mas antes que o Harry diga qualquer coisa ou mande o Snape pra qualquer lugar, ele diz que vai tirar pontos da Grifinória. Mas que ela não tem ponto nenhum, então não tem como tirar. A professora McGonagall então aparece de muleta e fala que é verdade e que falta acrescentar uns pontos aí. Então, no melhor estilo Dumbledore, né, ela faz as contas e começa a despejar pontos pra Grifinória ali, inventando ponto pra tudo, né? Recolheu o lixo, limpou o bumbum depois que saiu do banheiro, lavou as mãos. Ela dá ponto pra qualquer coisa pra ver se aumenta um pouquinho ali a contagem, né? Aí a ampulheta da Grifinória começa a encher. E aí então ela fala: beleza, Snape, pode descontar os seus 10 pontos aí, seu otário. Aí ela fala pro Harry: Harry, vai embora, né? Vaza daqui, sei tudo. Aí o Harry vai embora porque ele não é tonto, né? Até o final desse capítulo, não fica muito claro quem ganhou a Taça das Casas esse ano. Nem se ela foi dada pra alguém, né? Talvez ela tenha sido cancelada, inclusive, já que sob o comando da Umbridge e com os outros alunos lá podendo dar ponto e tirar ponto, os alunos da Brigada Inquisitorial, virou uma bagunça essa contagem. Mas eu tenho uma leve sensação de que por conta disso tudo que aconteceu, nesse ano a taça ficou com a Sonserina. Mas o livro nem falou sobre isso, né? Pra não aumentar a contagem pros caras que eles ganharam muitas vezes. No caminho pra cabana do Hagrid, o pessoal vai acenando pro Harry, gritando o nome dele. E ele segue em frente, né? Só acenando. Nem dá bola pra ninguém. Sempre isso, né? Todo mundo odeia ele, e aí depois todo mundo ama. E aí depois todo mundo odeia, aí depois todo mundo ama. É sempre essa palhaçada. Todo ano isso. Ele então chega na cabana do Hagrid pra bater um papo com o gigante. Aí o Hagrid diz que tá bem, e que o Grope também tá bem, e que ele tá até pensando em arrumar uma namorada pro irmão. Agora, como é que isso funciona, né? Ele vai pôr o irmão num site de namoro? Ou vai inscrever ele no programa Vai Dar Namoro? Eu consigo até imaginar o Grope chegando pra ser avaliado por 10 belas gigantas que vão disputar o coração dele, né? O Hagrid então começa a falar sobre os Sirius, e o Harry, que não quer falar do assunto, diz que precisa ir e sai correndo. Nosso menino Harry se senta então ali na beira do lago e fica pensando sobre esse ano de bosta que ele teve, né? Em um belo dia então, a Umbridge resolve sair escondida da escola, mas o Pirraça corre atrás dela e faz o que os gêmeos pediram e sai batendo com uma bengala na cabeça dela até ela sair. A professora McGonagall diz baixinho, né, que até lamenta não poder ter ido ver a cena, mas que ela não conseguiu ir porque ela emprestou a bengala pro Pirraça. Então ela estava envolvida aí, inclusive achei maravilhoso, né? Professora McGonagall sempre arrasando aqui. O Harry então vai arrumar suas malas para ir embora e encontra no malão um presente que o Sirius deu para ele. Um espelho que, pelo que diz no bilhete do padrinho, era para os dois conversarem, já que com ele um conseguiria ver o outro do outro lado. Era só ter o espelho par, tipo um celular, sabe? Que inclusive teria ajudado bastante nessa confusão toda desse ano. Very little, I'm afraid. Olha ele aí, pra cima. Olha só quem entrou aqui, pessoal. Grope, ele tem 30 aninhos, um pouco baixo, apenas 5 metros de altura e sabe contar até 5. Fala um pouquinho mais sobre você pras meninas, Grope. Pois é, pessoal, o Grope é um pedaço de mau caminho, olha só, um pedação, né? Além de ter esse físico invejável e belas orelhas, ele tem como hobbies arrancar pinheiros e adora aprender línguas novas. Ele gosta. Nesse momento ele tá aprendendo inglês. Demais. Não é, Grope? Cavalo. E aí, meninas, qual de vocês vai querer ficar com o Grope? Very little, I'm afraid. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Imagine só a cabeça do Harry, sabendo que poderia ter aberto o presente antes, e que com esse presente ele teria falado com o padrinho e descoberto que ele estava bem, e não ter colocado a vida dele em risco. Mas como todo jovem, ao invés de pensar na cagada que ele fez por não ter usado o espelho lá atrás, ele acha, neste momento, que com o espelho ele vai conseguir falar com o padrinho, onde quer que ele esteja. Então ele chama o Sirius, mas ninguém responde. Ele então joga o espelho no malão, ainda sem pensar nas utilidades que esse espelho teria
e vai dar um rolê pelo castelo, justo na hora do banquete de final de ano, né? Ele não tá nem aí pra comida, ele só se esqueceu de que ele vai passar mais 2, 3 meses ali na casa dos Dursley, né? Sem comer nada. Se eu fosse ele, eu aproveitaria. Ele então encontra o Nick quase sem cabeça e diz que precisa falar com o fantasma. O Nick então diz que já sabia que o Harry ia procurar ele, porque sempre que alguém morre, a pessoa vai procurar o Nick. E ele então fala, né? Ô Nick, você tá morto, né? Você virou um fantasma. Você tá aqui, mesmo depois de morrer. O Nick diz que não é bem isso, né? Que não é assim que funciona, morreu, virou um fantasma. Ele diz que só bruxos podem virar fantasmas. E só bruxos que tiveram medo da morte. E que ele foi um covarde. E por isso escolheu essa imitação da vida. O Harry pergunta se o Sirius vai escolher o mesmo. E o Nick diz que provavelmente não. Que essa é uma saída dos covardes e que ele não consegue nem responder pro Harry onde o Sirius está naquele momento, porque a morte tem mistérios que nem os fantasmas conhecem. Aí eu te pergunto, né, se um fantasma não sabe nada sobre a morte, quem é que vai saber, né? O Harry então se lamenta, sai andando pelo castelo ali e vê a Luna pregando uns avisos na parede. Ela tá pregando uns avisos pedindo para as pessoas devolverem as coisas dela, porque elas pegam as coisas da Luna o tempo todo, desaparecem com elas. Mas como é final de ano, ela precisa dessas coisas pra ir embora, né? No caso contrário, ela nem se importaria, mas agora ela precisa. Ele pergunta então pra Luna se ela quer ajuda, né? E ela diz que tá tranquilo, que no final todas as coisas acabam voltando. Que é uma frase muito forte, né? Principalmente pro Harry que acabou de perder o padrinho, né? No final, todas as coisas voltam. Então tem esperança, as coisas se ajeitam no fim. Ele então se lembra de que ela também vê os testralhos e pergunta quem que ela viu morrer, né? Se ela já viu alguém morrer. Ela diz que foi a mãe dela, quando ela tinha 9 anos. Ela então diz que vai ver a mãe um dia. E então, sinistramente, ela pergunta se ele não ouviu as vozes atrás daquele véu, né? Do varal do mal. E ela diz que eles estão lá, do outro lado, e que estão apenas se escondendo ali. Seria então esse véu uma passagem para o outro mundo? Será que é possível entrar no mundo dos mortos pelo véu, mas não é possível sair? E que todas as pessoas que já morreram estão lá, esperando para um dia, quem sabe, passar para o outro lado? Será que é só quem já conhece a morte que pode ouvir as vozes do véu, assim como quem vê os testralhos? Isso é um grande mistério, um mistério tão grande que nem o departamento de mistérios consegue responder, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Luna aqui? Que personagem incrível, né? No início, a gente age com o mesmo preconceito dos outros personagens com ela. Preconceito que até Hermione tem, olha só. Justo Hermione, né, que sofreu esse preconceito na escola. E isso mostra que até quem sofre preconceito, às vezes, tem seus próprios preconceitos. E isso é do ser humano. Que é importante a gente reconhecer isso e tentar melhorar como pessoa. Olha só como a Luna, né, uma personagem da Corvinal, também quebra o paradigma da inteligência aqui, né? Porque ela é sim muito inteligente, mas ela tem uma inteligência diferente dos outros. E esse livro traz isso pra gente, que existem inteligências diferentes no mundo, que não é tudo a mesma coisa, não é tudo saber fazer conta. E não para por aí, né? A gente vê que ela sofre bullying também, que ela é excluída, porque ela tem um jeito diferente dos outros. Mas que isso não significa nada, porque quando a gente mais precisou da Luna, ela tava lá. E essa é a Luna, meus queridos. É um personagem maravilhoso, que não prometeu nada, mas entregou tudo nesse livro. Eu, assim como muitos fãs de Harry Potter, adoro a Luna, cara. Acho ela incrível. E acho que dá pra aprender muita coisa com ela. Tem mais uma coisa, né, muito interessante aqui. É interessante que nessa hora em que a Luna perdeu os pertences dela e o Harry tá conversando com ela, ele sente pena. Isso diz até aqui no livro, né, que é um sentimento novo pra ele. Eu acho que isso, se a gente parar pra pensar, e é claro, extrapolar um pouco, é como se significasse o amadurecimento do Harry nesse momento. Talvez até como se ele estivesse virando aí um jovem adulto, né? Saindo da adolescência. Porque a gente pegou nesse livro o Harry de temperamento muito explosivo, né? Com razão várias vezes, porque deixaram ele no escuro e tudo mais. Mas ele estava sempre muito irritado pelas coisas que aconteciam com ele. Irritado por como as pessoas tratavam ele. E de repente, no final desse livro, ele tá com um sentimento de pena pela forma como uma outra pessoa é tratada. Então ele tá vendo no outro a dor do outro e sentindo isso. E essa dor deixa ele triste também. Esse é o sentimento de pena que ele tá sentindo. E isso é próprio de uma pessoa que tá amadurecendo, que consegue enxergar a dor da outra pessoa. Eu não sei se é realmente esse o objetivo da cena,
Mas pra mim é como se fosse uma virada pro Harry, sabe? De uma fase de adolescente, onde o mais importante é ele mesmo, né? E como as pessoas tratam ele, pra uma fase onde ele começa a olhar mais um pouquinho pros outros, pras pessoas que estão ao lado dele. E sentir um pouquinho o que elas estão sentindo, sabe? De não sentir só a própria dor. Pode ser uma maluquice isso, mas me parece um claro sinal de amadurecimento do personagem que veio depois desse livro, né? Onde ele passou por tantas emoções. Enfim, já no Expresso de Hogwarts, Malfoy e seus capangas tentam atacar o Harry de novo. Mas os membros da AD, e eu não tô falando dos que foram até o Ministério, né? E sim dos outros, aqueles que a gente nem lembra o nome, como o Ernesto, a Susana e o Justino, né? Vão lá e atacam os três. E transformam o Malfoy e seus amigos em lesmas, né? Gigantes. Enquanto isso, Hermione tá lendo o jornal na cabine. E o Profeta Diário só sabe falar de Voldemort agora. Sobre onde ele tá, sobre como se defender e um monte de coisas assim. Até as tirinhas lá, né, os quadrinhos do jornal são historinhas sobre o Voldemort agora. O Harry também vê a Cho, e aí a Hermione diz que ficou sabendo que a Cho já tá saindo com outra pessoa. Mas o Harry sente naquele momento que não é importante, que ele não se importa com isso, porque tudo já mudou depois da morte do Sirius. A Gina então diz que a Cho tá saindo com o Miguel Corner, o ex dela. E o Rony e o Harry descobrem aqui, de repente, o velho ditado, né? Que diz que a fila anda, e ela andou. Tanto que agora a Gina tá saindo com o Dino Thomas. Olha só o carrossel que virou isso aqui. O que, obviamente, é claro, não deixou o Rony tão alegre. Eles então chegam na plataforma e todo mundo tá do outro lado. Não todo mundo, né? Mas a Ordem da Fênix tá lá do outro lado esperando o Harry. O Sr. Weasley e a Sra. Weasley também estão. E os gêmeos, olha só, que agora não estão ganhando uma nota preta com as suas invenções, estão até usando casaco de pele de dragão. Porque disseram que, né, agora com dinheiro, tem que se ajeitar um pouco também, tem que andar mais bem arrumado. O Moody de verdade então diz que eles foram lá para acompanhar o Harry. E aí o Sr. Weasley já diz que eles precisam conversar com os Dursley sobre como o Harry é tratado. O tio Walter tenta até rebater na hora que eles falam e diz que não é da conta deles. Aí o Moody diz que eles são abomináveis e que eles sabem de tudo que acontece por lá e que se souberem que o Harry foi maltratado, eles vão ter que se ver com a Ordem da Fênix. O tio Walter então pergunta se eles estão ameaçando ele. E o Moody, né, que não vai se esconder pro tio Walter, diz que sim, que isso é uma ameaça mesmo. E que se eles ficarem sabendo, se eles ficarem sem notícias do Harry por 3 dias seguidos, eles vão ter que se ver com eles, com a Ordem da Fênix. E com essa despedida nada amigável para os Dursley, né, o nosso livro termina. E no final desse livro, de toda essa história, eu só tenho um conselho para dar para vocês. Abram sempre todos os presentes que vocês ganharem. Porque numa dessas, vai que você ganha um espelho que te ajuda a falar com uma pessoa dona do outro espelho do outro lado. Ou ainda melhor, né? Vai que o presente é um celular que te ajuda a falar com qualquer pessoa a qualquer momento. E ainda tem um monte de aplicativos. E eu não ia querer ficar com um presentão desses embrulhado em um canto. Por que é que você não está no banquete? Perguntou Harry. Bom, perdi a maior parte dos meus pertences, disse Luna serenamente. As pessoas os apanham e escondem, entende? Mas como é minha última noite, eu realmente preciso deles, então estou pregando avisos. Ela indicou com um gesto o quadro de avisos, no qual, de fato, pregaram uma lista com todos os livros e roupas desaparecidos, pedindo que lhe fossem devolvidos. Uma sensação estranha nasceu em Harry, uma emoção bem diferente da raiva e da dor que o dominavam desde a morte de Sirius. Levou algum tempo até perceber que estava sentindo pena de Luna. Por que as pessoas escondem suas coisas? Perguntou ele, enrugando a testa. Ah, bom, Luna encolheu os ombros. Acho que pensam que sou meio excêntrica, entende? De fato, algumas pessoas me chamam de Dilua. Harry olhou para Luna e a nova sensação de pena se intensificou dolorosamente. Isso não é razão para tirarem o que é seu, concluiu ele. Você quer ajuda para encontrá-los? Ah, não, disse ela sorrindo. As coisas voltam, sempre voltam no fim. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. E, meus amigos,
Que tijolo, hein? Já faz tempo que a gente começou esse livro e só agora, anos depois, a gente conseguiu terminar. E que aventura incrível. Eu não acredito que eu consegui chegar junto com vocês até o final de mais um livro. E eu tô muito feliz de ter a companhia de vocês aqui. Vocês são incríveis. Eu não vou dizer aqui o que eu achei do livro ainda, porque isso é no próximo episódio. Então segura essa emoção, que no próximo episódio a gente vai falar melhor sobre esse livro todo, de uma forma geral. E finalizar com chave de ouro mais uma temporada do podcast. Certo? A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Per Jorgensen. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, o que você achou de Harry Potter e a Ordem da Fênix? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio pra gente falar sobre esse tijolão. E a gente vai falar muito sobre ele aqui, porque tem muita coisa legal e a gente se vê, certo? Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!